Louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui pela graça do Senhor para termos essa conferência nesses 2 dias, hoje e amanhã. A nossa intenção é ver 3 mensagens, né? Então, agora 16 e pouco, nós estamos começando uma, 18h30, outra mensagem, e amanhã, após a mesa do Senhor, teremos a 3ª mensagem. O que estamos vendo, irmãos, desta vez, nós estamos reaprendendo a ler a Bíblia. Amém. Nós, na restauração do Senhor, resolvemos reaprender a ler a Bíblia. Que tal isso? Amém. Nós descobrimos que a gente já tinha lido muita Bíblia, mas precisava aprender de novo a ler a Bíblia. Então, nós começamos de novo a ler a Bíblia em Mateus, e vamos terminar agora em dezembro, em o último livro da revelação divina, Apocalipse, mas nós estamos lendo a Bíblia com um óculos especial. Nós adquirimos um óculos especial para ler a Bíblia. É o óculos da economia divina. Você tem o óculos da economia divina? Ou você tem outro óculos? Se você tiver outro óculos, eu sugiro que você procure o Senhor Jesus e compre colírio, melhor do que óculos, para nós termos a visão da economia divina. Com os óculos da economia divina, nós lemos a Bíblia e nós vemos o significado intrínseco da Bíblia. Lucas 24, o Senhor Jesus encontrou 2 discípulos indo para Emaús e falou para eles, do que a Bíblia fala? Vocês lembram o que o Senhor Jesus falou para eles? A Bíblia, Moisés, os profetas, os salmos, falam a respeito de mim, aleluia! Então nós estamos lendo a Bíblia para ver isso, né? Muito bem, então, nesta tarde agora, nós vamos entrar na mensagem. A mensagem 1 dessa conferência é sobre o livro de Hebreus. É Cristo revelado no livro de Hebreus. Você conhece Cristo no livro de Hebreus? Você já leu o livro de Hebreus? A igreja de Belo Horizonte já leu o estudo Vida de Hebreus nesse ano, né? Terminou esse ano. Para nós entrarmos no livro de Hebreus, nós precisamos de conhecer o antecedente do livro de Hebreus. Eu vou ser bem rápido aqui. O antecedente é que os crentes hebreus estavam sendo, por um lado, perseguidos, e por outro lado, tentados a abandonar a economia divina e voltar para o judaísmo. Né? Então, esse é o antecedente. Então, o livro de Hebreus, baseado nesse antecedente, ele vem nos mostrar uma outra definição preciosa. O que quer dizer Hebreus? Hebreus, a palavra Hebreus se refere àqueles que vieram do outro lado do rio Eufrates e atravessaram o rio. Atravessadores de rios. Então o princípio aqui é que o Senhor está chamando os hebreus. A vida de Hebreus é uma vida de atravessar rios. Quando você atravessa o rio, você deixa tudo que ficou do outro lado para trás. Né? Então nós temos que ser cruzadores de rios. Agora o terceiro ponto, né, importante para entrarmos no livro de Hebreus e ver Cristo no livro de Hebreus, é saber que tipo de Cristo tem no livro de Hebreus. Qual é o Cristo do livro de Hebreus? Eu vou apenas ler um pedacinho aqui do Estudo Vida para usar umas palavras. Nesse livro de Hebreus, esse livro tem um conceito de que todas as coisas positivas são celestiais. E ele nos mostra que o próprio Cristo está nos céus. O Cristo do livro de Hebreus não é igual ao Cristo dos 4 evangelhos. O Cristo dos 4 evangelhos, ele estava na terra, na carne. Mas o Cristo do livro de Hebreus está no céu, amém, em ressurreição e na glória. O Cristo, nos 4 evangelhos, estava levando a cabo o seu ministério terreno, segundo a ordem de Arão, de oferecer sacrifício pelos pecados. Ele já ele já cumpriu esse ministério. Agora ele está nos céus, levando a cabo o seu ministério celestial, segundo a ordem de Melquisedeque.
Lembra de Melquisedeque? Na Bíblia nós temos um princípio para estudar a Bíblia. Nós sempre temos que voltar à primeira menção de uma coisa. A primeira menção de Melquisedeque é Gênesis 14. Gênesis 14. Ali vamos ser bastante breve. Abraão havia lutado contra 5 reis, né? Aqueles 5 reis que venceram 4. Isso mostra que não eram 5 reis, eram 5 reis. Mas Abraão foi lá e venceu. Quando Abraão voltou dessa vitória, na qual ele resgatou Ló, né, e seus familiares, quando ele estava voltando, ele encontrou Melquisedeque. A Bíblia diz que Melquisedeque veio lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então essa é a primeira menção. A Bíblia não fala de genealogia de Melquisedeque, porque Melquisedeque tipifica Cristo no seu ministério celestial, segundo a sua divindade. Ele não tem princípio de dias, nem fim de existência. Então esse é o Cristo do livro de Hebreus. Aqui diz, ele é o Cristo agora. Esse Cristo que fala no livro de Hebreus é o Cristo de agora. Aleluia. É o Cristo que é atual. É o Cristo de hoje. Aleluia. É o Cristo no trono. O qual é nossa salvação diária. Aleluia. E a nossa provisão, momento após momento. Muito bem. Por que eu estou citando aqui? Porque eu quero mostrar uma expressão muito rica aqui. Eu amo, se não são palavras minhas, é do irmão Li essa palavra. Eu amo essa descrição de Cristo. Você não ama? Eu amo. Quando eu vi essa descrição, também amei essa descrição de Cristo. Eu quero fazer o melhor para influenciar vocês, para impressionar vocês, e até, veja que expressão, até obrigar vocês a amar o Senhor. O que eu puder fazer para forçar vocês a amar o Senhor, eu vou fazer. Espero que o Senhor nos dê graça que nesses 2 dias nós saímos daqui amando o Senhor mais do que nunca na nossa vida. Para isso nós temos que ter uma visão desse Cristo celestial. Muito bem, então com isso eu vou entrar no esboço. Vou entrar aqui no esboço. Nós estamos aprendendo a ler a Bíblia, mas nós não estamos pegando todos os capítulos, lendo sequencialmente. Nós estamos aprendendo a tirar cristais a respeito de Cristo. E nessa mensagem nós vamos ver 2 cristais, que na verdade são um. Vamos dizer que são 2 lados do mesmo cristal. Aparentemente são 2 cristais, mas se nós vermos, nós vamos ver, puxa, isso não é 2, isso é 1. Então, no nosso esboço, nós temos 2 itens de algarismo romano, certo? 1 e 2. Vou pôr aqui. 1 de um lado, 2 do outro aqui. Opa. Isso aqui era para ser um 2, tá, irmãos? Aqui, ó, 2. Romanos. Muito bem. Então vamos começar vendo o 1. O 1 está no começo de Hebreus. E o 2 está mais relacionado com o desenvolvimento e o fim de Hebreus. Tá? O cristão número 1 está expresso no título da mensagem. O autor da salvação e precursor. Aqui, vou me corrigir. O autor, abre parêntese, capitão da salvação, e o precursor conduz muitos filhos à glória. E o número 2, ao entrar além do véu e sair fora do arraial. Então, número 1, Cristo é o quê? No número 1. Autor e capitão. Qual que é o versículo de Hebreus? Hebreus 2:10. Capitão. Daqui em diante, irmãos, eu vou falar capitão. Se você ler o estudo do vida, você vai ver que capitão é a melhor palavra.
Autor é bom, mas capitão é melhor. Quando nós entendemos o contexto, nós vamos ver que capitão é melhor. Capitão é melhor. Aleluia. Muito bem. Então vamos ver Hebreus 2:10, né? Hebreus 2:10, para começarmos a entrar nesse cristal. Hebreus 2:10. Hebreus 2:10, porque convinha que aquele a quem são todas as coisas, e por meio de quem são todas as coisas, ao conduzir muitos filhos à glória, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles, ou capitão, né? O capitão da salvação deles, tá? Eu vou escrever aqui o que Cristo é então no número 1, capitão. Capitão. E qual a meta? Para onde esse capitão está nos levando? Todo capitão tem uma batalha para vencer. Ele tem que vencer uma batalha e chegar e ir para uma bandeira num lugar. Qual que é o destino, a meta que esse capitão está nos conduzindo? Vou pôr cá embaixo aqui, ó, a glória. Glória. Aleluia. Então, a primeira coisa que nós temos, para onde esse capitão está nos levando? Para a nossa autoglória? Não. Para dentro da glória de Deus. Então, irmãos, o número 1 começa com essa afirmativa. Aqui é a glória. A glória é a meta de Deus. A meta de Deus é levar muitos filhos à glória. Isaías 43:7 tem uma expressão maravilhosa. Aqui diz que Deus nos criou, nos formou e nos fez. Puxa, é redundante essas 3 palavras, né? Criou, formou, fez, parece sinônimo, mas Deus gosta de ser assim. Ele quer nos impressionar, que Ele nos criou, nos formou e nos fez para a sua glória. Então vamos fazer uma oração curta? Eu fui criado para a glória de Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Eu não sei o que você pensa de você mesmo. Talvez você pense que você é um cidadão de segunda classe. Mas pergunta para Deus o que Ele pensa de você. Ele vai dizer assim: eu te criei para a minha glória. Por que eu sei? Porque a Bíblia assim me diz. Você foi criado para a glória de Deus, pois a Bíblia assim me diz. Aleluia! Você foi criado para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Mas aqui, irmãos, tem uma continuação disto. O que é a glória de Deus? Glória de Deus não é um brilho, uma coisa refulgente brilhando. Se Deus quisesse se expressar por meio de uma luz fulgurosa brilhando, Ele já teria feito isso há milhões de anos atrás. Glória é Deus expresso. Não há luz e cor nesse universo capaz de expressar o que Deus é. Por isso Deus te criou. Por isso Deus nos criou. Aleluia! Deus nos criou para a sua expressão em glória. Logo, essa é a nossa utilidade nesse universo. É para isso que eu existo, irmão. Se eu não estiver glorificando Deus, eu estou sendo inutilizado. Eu estou sendo perdido. Não é isso? Eu fui criado para glorificar a Deus. Se eu não estiver glorificando a Deus, eu estou sendo perdido, desperdiçado. Não é isso? Graças ao Senhor. Esse é o nosso serviço mais elevado. Glorificar Deus, expressar Deus. De onde que nós tiramos essa ideia? De que Deus nos criou para isso. Quem lembra? Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem. Aleluia. Nós somos criados à imagem de Deus para expressar Deus. Não é isso?
Muito bem. Esse é o nosso serviço mais elevado. Graças ao Senhor. Só que eu pus um asterisco aqui, porque quando falou desse ponto, o irmão que apresentou essa mensagem a primeira vez, ele parou. O Espírito Santo lembrou ele de uma palavra do Atmani sobre servir a Deus. Em Deuteronômio nós temos uma expressão que foi aberta para nós com muita luz sobre iniquidade do santuário. Aqui nós temos na mesma frase, glória de Deus e servir a Deus. A iniquidade, se você não serve a Deus, esse é um tipo de pecado que você não vai cometer. Entretanto, se você não serve a Deus, você não é útil para a economia de Deus. Nós queremos servir a Deus, mas então nós precisamos ter uma advertência séria sobre um pecado que só os que servem a Deus podem cometer, que eles são chamados iniquidade do santuário. Apenas vou te dar um exemplo e um remédio. Um exemplo para você saber do que se trata isso. Nadab e Abiú cometeram esse tipo de iniquidade. Ao servir a Deus, eles pegaram o incensário deles e puseram um fogo que não veio do altar da oferta queimada. Se você não conhece Deus, que diferença faz o fogo que é? Mas o resultado disso é que eles foram consumidos. O único fogo, irmãos, que é aceito no santuário, no serviço a Deus, é o próprio Deus. O fogo do altar é Deus que desceu para absorver Cristo que tinha sido oferecido como a realidade daquelas ofertas. O único fogo. O sacerdote, ele tem que ir até o altar do incenso com seu incensário, pegar brasas e se dirigir ao altar do incenso. Sobre essa brasa, eles têm que, no altar de incenso, pôr incenso. Então aqui, não podemos prolongar muito. Isso é um exemplo de pecado do santuário. É um pecado que nós cometemos ao servir a Deus. Então, para você entender melhor isso, o remédio para nós não cometermos esse tipo de pecado está onde na Bíblia? Quem prestou atenção nessa mensagem a primeira vez que ela foi dada? Romanos 11, 36. Né? Vamos ver Romanos 11, 36? Você quer ser guardado de cometer esse tipo de pecado? Então você tem que orar, ler esse versículo. Romanos 11:36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Aleluia. Ponto. A ele seja a glória. Aleluia! Irmãos, o princípio aqui é que na economia de Deus, tudo tem que vir de Deus. Tudo tem que vir de Deus. Se não vier de Deus, é pecado, é iniquidade do santuário. 2, tudo tem de ser por meio dele. Não basta uma coisa ter vindo do Senhor. Assim, o Senhor que nos deu esse encargo, nós vamos lá. Aí nós vamos pela nossa vida natural. Pecado, iniquidade do santuário, veio dele, mas ainda deve ser feito por meio dele. Nós temos de estar nele. Só ele pode realizar a economia divina. Qual que é o nosso lugar então? Nele. Aleluia. E para ele. Significa que a meta, o objetivo é ele. E esse objetivo é o quê? A glória de Deus. A ele seja a glória.
Nenhuma mensagem, em um livro, Otmani deu um exemplo bem engraçado, mas que vale a pena rever aqui. É o jumentinho no qual o Senhor Jesus entrou em Jerusalém. É uma história, é lógico que isso é fictício, né? Uma hipótese. O jumentinho talvez tivesse perguntado para alguém: será que é para mim que eles estão pondo essas roupas no caminho e gritando Hosana? Se o jumentinho tiver essa dúvida, ele é pior que o jumento, ele é um burro. Irmãos, mas nós somos tais jumentos. Nós devemos fazer o que quer que nós façamos, não é para a nossa glória. Não há nada em nós digno de glória. A glória é para o Senhor. Quem estava sendo glorificado ali era o Senhor Jesus, não o jumentinho. Na melhor das hipóteses, nós somos um jumentinho, introduzindo o Senhor na glória. Muito bem. Então, isso é sobre a glória. O propósito eterno de Deus, lendo a letra B, é expressar-se por meio de um povo corporativo. Essa glória também não é individual. É a glória por meio do corpo, certo? E nós vemos a menção desse propósito de Deus em Gênesis 1. Mas onde que nós vemos a consumação desse propósito? Apocalipse 21, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém tem a glória de Deus. A Nova Jerusalém é a expressão de Deus. Na Nova Jerusalém, quem é a luz? Deus. Quem é a lâmpada? Cristo. Mas a luz sai de dentro da lâmpada e ela irradia pelos muros da cidade, que é de jaspe. Então a Nova Jerusalém é uma lâmpada ampliada, é uma grande lâmpada jaspe. A Nova Jerusalém expressa Deus. Aleluia, muito bem. Quando olhamos para a Nova Jerusalém, o que nós vimos? A expressão de Deus, ou seja, nós vemos Deus. No capítulo 4 de Apocalipse, diz que aquele que está sentado no trono tem a aparência de jaspe. E o muro da Nova Jerusalém é de jaspe. Você vê a Nova Jerusalém, você vê o quê? Deus. A Nova Jerusalém cumpre esse propósito eterno de Deus. Mas, tem um mas aqui, certo? Mas, Deus nos criou para a sua glória. Um propósito maravilhoso. Para nós expressarmos Deus, Deus nos pôs diante da árvore da vida. Mas nós fomos seduzidos, irmãos. Nós somos seduzidos com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos conhecemos essa história e caímos. O livro de Romanos, capítulo 1, 2 e 3, falam da situação nossa após a queda. Após a queda, nós caímos numa situação terrível. Mas o último versículo dessa seção da Bíblia é Romanos 3, 23. Ele diz assim: todos pecaram e carecem da glória. O que nós perdemos foi o quê? A glória. Aqui em Hebreus 2, irmãos, é maravilhoso demais, porque é nesse contexto esse versículo. Paulo está falando do Salmo 8º, ele está mencionando o Salmo 8º, sobre o homem ter sido criado para a glória de Deus, e com a imagem de Deus, e para exercer o domínio de Deus. Mas o Salmo 8º, o salmista diz assim: mas cadê esse homem? Olha por aí, eu não vejo esse homem, certo? Então, esse é o contexto de Hebreus 2. Hebreus 2
6 começa mencionando isso. Alguém em certo lugar, ou seja, o salmista no Salmo 8, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem, para que dele te lembres, ou o filho do homem, para que o visites? Fizeste-o por um pouco inferior aos anjos, de glória e de honra o coroaste, etc, 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 certo? Não vou ler tudo, por causa do tempo. 8, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Segunda metade desse versículo diz: agora, porém, ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Mas o versículo 9 começa de uma maneira maravilhosa. Nós não vemos o homem criado nessa situação, mas o que nós vemos? Jesus. Aleluia! Que foi feito um pouco inferior aos anjos por causa do sofrimento da morte, coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte em favor de todas as coisas. Esse é o contexto. Então o versículo 10 nos diz: porque convinha que aquele, quem é aquele? Aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem são todas as coisas? É aquele mencionado em Romanos 11:36, Deus. Convinha àquele, ao conduzir muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de elogios. Não é que está escrito na Bíblia, eu desviei meu olho e caí no outro texto. Por meio de sofrimentos. Então no caminho da glória, nós temos um capitão nos levando para a glória. Esse capitão tomou a liderança em tomar um caminho. Esse caminho, sofrimento. Romanos 8 diz que se nós queremos ser glorificados com Cristo, nós temos que sofrer com Cristo. O sofrimento é o caminho da glória, certo? Muito bem. Agora é o seguinte, esse capitão que está nos conduzindo à glória, como que ele nos conduziu à glória? Como é esse caminho? Quando ele estava para entrar em Jerusalém, nesse jumentinho, né? As pessoas o louvaram, os discípulos vieram falar que os gregos estavam ali querendo ver ele, etc. Aparentemente ele seria o quê? Exaltado. Aquilo seria a glória dele. Mas o conceito do Senhor de ir para a glória é totalmente diferente do nosso. Ele disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Aleluia! Essa é a maneira de Cristo nos levar para a glória. Número 1, ele mesmo é a semente da glória. Jesus foi a semente da glória divina, que caiu na terra para morrer e cresceu e floresceu em glória e em ressurreição. Ele percorreu esse caminho. A maneira de Cristo entrar na glória é se pondo debaixo da terra, sendo enterrado. Então ele nos deu um princípio aqui. Essa é a maneira pela qual ele nos guia para a glória. Você quer entrar na glória? Você precisa ser enterrado. Primeira coisa, irmãos, antes de ser enterrado, nós precisamos de conter Deus, certo? O Senhor Jesus, ele era um homem, né? Exteriormente ele tinha casca humana, mas dentro dele ele tinha a glória divina, a vida divina. E quando ele estava indo para Jerusalém, ele disse assim: não estou aguentando, estou a ponto de explodir para lançar fogo sobre a terra. Eu tenho um batismo com que ser batizado e muito, como é que é a expressão que eu uso? Me angustio até que ele seja realizado, certo? Esse é o batismo, a sua morte. Muito bem. Mas nosso conceito, glória é algo objetivo que nós vamos. E não está errado. Não podemos dizer que está errado.
Um dia nosso corpo vai ser redimido e nós vamos entrar objetivamente na glória. Que dia glorioso! Mas, no conceito divino, por outro lado, a glória é semeada dentro de nós e cresce em nós. Nós precisamos de cair na terra e morrer para que essa glória germine, cresça e floresça. Não é isso? Pelo seu crescimento, número 2 arábico aí, todo o ser dele, de Cristo, sua humanidade, a sua natureza humana, foi introduzido na expressão gloriosa de Deus. Ele é o homem na glória, o homem na expressão de Deus. E a letra E, como o autor, o capitão, o pioneiro, o primeiro a entrar na glória, o precursor, tomou a liderança para entrar na glória, e nós, seus seguidores, estamos fazendo o quê? Estamos tomando o mesmo caminho. Nós vamos seguir o capitão ou não? Aleluia, somos um com o capitão. Muito bem, o mesmo caminho para sermos introduzidos na mesma glória, que foi ordenada por Deus, para nós, né, Lúcio? Aleluia. O autor, Cristo, o capitão da nossa salvação, o homem da glória, na verdade eu vou usar uma outra expressão, o homem glória, ele próprio é a semente da glória. Ele é a semente da glória. Como ele nos conduz para a glória? Ele entrou em nós. Esse é o início de nos levar para a glória. Entrando em nós. Nosso Salvador tomou a liderança. Por quê? Eu falei capitão e não autor. Por causa de um sentido aqui. O capitão está envolvido com uma batalha, uma luta. Ele, nosso Salvador, tomou a liderança de lutar até entrar na glória. Ele lutou para entrar na glória. Não foi sem lutar. Um capitão sempre luta para alcançar uma meta. Toda a vida dele foi um processo de luta pela glória. Pela glória dele próprio? Não, pela glória de Deus. O crescimento, agora essa semente está dentro do Denison, certo? Está dentro do Valdeci, né, Valdeci? Aleluia. Está dentro da Sandra também. Aleluia, Sandra. A glória, a semente da glória está dentro de nós. Graças ao Senhor. Essa semente tem que crescer, irmãos. Isso é um processo de luta. É um processo de vida, mas é um processo de luta. A semente, para nascer, ela luta. Você acha que é fácil para uma semente? Você enterra lá, a primeira coisa com qual ela luta é com a casca dela. Tem que romper. Depois que a casca rompe, ela tem que lutar contra o quê? Contra o solo. O mesmo solo que beneficia ela para ela crescer, é uma barreira para ela. Ela tem que vencer aquela barreira. Então, quando ela brota uma coisinha bobinha, assim, um trenzinho de nada. Ela tem que crescer. Talvez você plantou um cravo. Talvez se eu pegar aqui uma semente de cravo e te mostrar, pôr um de cravo e um de girassol, e te pergunto qual que é de cravo, qual que é de girassol. Se você acertar, você vai ganhar 1 milhão. É provável que você tem 50% de chance, você vai errar. Mas a melhor maneira de você saber é plantando. Plante, regue, espere o tempo. Vai nascer uma coisinha ali, você ainda vai ficar em dúvida, será que é cravo ou girassol? Mas quando ela crescer, você ainda não sabe. Mas no dia que a flor nascer, é cravo, aleluia! Essa semente contém a vida, a natureza, a expressão, tem o gene divino. Quando ela floresce, esse florescimento é a meta. Então nós estamos sendo conduzidos para dentro da glória, por um lado, mas a maneira de ser conduzido para dentro da glória é a glória saindo de nós. Um dia essas duas coisas vão se encontrar. A glória para a qual nós estamos sendo conduzidos é a glória que está saindo de nós. Aleluia!
A glória na qual entramos, número 4 arábico aí, é a glória do elemento divino que foi semeado em nós como semente. Nós fomos salvos entrando na glória. Olha como a Bíblia é rica, irmãos. Nós falamos do 2:10, né? Agora, pelo menos na minha Bíblia aqui, quando você vira a página assim, tem o versículo 11, olha que gostoso, virei a página. Aí no versículo 11 diz uma coisa que parece não ter nada a ver com o que nós vimos antes. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos provêm de um. Como que o Senhor nos conduz à glória? Nos santificando. Por essa santificação é nos conduzir para a glória. Ele é capitão de quê? Da salvação. Está nos conduzindo para a glória. E a maneira, vimos o caminho, o sofrimento, a maneira, santificação. Muito bem. Então, Cristo, como autor da nossa salvação, ele está fazendo o dever dele como capitão. Ele é um capitão, então ele está fazendo a tarefa que foi dada para ele. Deus deu uma missão para ele. Você tem que levar essa turma para a glória, ok? Ele está fazendo o dever dele. Mas ao fazer esse dever, qual o ofício que ele cumpre? Isso nos leva para o número 2. Sumo sacerdote. Entendeu? Como capitão ele está fazendo o dever dele, mas para fazer isso, ele é o nosso sumo sacerdote para orar por nós. Amém. E ministrar Deus a nós. Amém. Apenas um pequeno spoiler do número 2, quando nós chegarmos lá, o número 2 diz que ele está nos levando para além do véu, certo? Ele faz isso como sumo sacerdote. Ele mesmo está além do véu, então ele está nos atraindo para além do véu. Mas, lembra que nós falamos sobre o princípio da primeira menção? Quando Abraão venceu os 5 reis, Melquisedeque chegou para ele com pão e vinho. A Bíblia é tão consistente, irmãos, que antes do Senhor Jesus ir para a cruz, para morrer, para entrar na glória e para nos conduzir para a glória, ele chamou os irmãos e sabe o que ele deu para eles? Pão e vinho. Eu vou ministrar pão e vinho. Aquilo simboliza todo o ministério celestial de Cristo. Ele nos conduz para a glória ministrando Deus para nós. Esse ministrar é ministrar da própria essência de Deus. Muito bem. A letra maiúscula H, certo? Cristo como autor, o capitão da salvação, conduzindo muitos filhos à glória, isto é, conduzindo muitos filhos para essa expressão corporativa de Deus. Ele faz isso salvando-nos organicamente, por meio da santificação. Essa é a relação do versículo 11 com 10. O que santifica e os que são santificados, todos provêm de um. Essa santificação, irmãos, é a linha sustentadora da economia de Deus. Efésios 1 nos mostra que Deus nos escolheu para ser filhos. Versículo 4, né? E o 5 diz, predestinando-nos para a filiação. Certo? O 4 diz, ele nos escolheu para ser santos. E o 5 nos diz, predestinou-nos para a filiação. A santificação é a linha sustentadora para a filiação divina. Muito bem. Essa santificação divina, que é para a filiação divina, é o centro da economia divina. E é o pensamento central da revelação no Novo Testamento. A santificação divina é a linha sustentadora da economia divina, ao levar a cabo a economia divina. Significa que cada passo para levar a economia divina adiante é por meio da santificação. Essa santificação, um exemplo dessa linha é a linha do anzol. Eu quero te trazer para mim, eu estou aqui. Quando você vai pescar, o peixe está lá no portão. Você quer trazer o peixe, então você joga o anzol lá. Uma vez que o peixe fisga,
Você tem que saber trazer ele. Não acha que você é maluco, você perde o peixe. Deus triuno, Ele está nos trazendo para onde? Para além do véu, para a glória. Então essa linha é a santificação. Como que essa linha funciona? Ela tem sete etapas, vamos assim dizer. 3 aspectos, né? 3 aspectos. O primeiro aspecto é antes de nós crermos no Senhor. Está em 1 de Pedro, capítulo 1, que diz assim: eleitos, segundo o pré-conhecimento de Deus Pai, em santificação do Espírito. Mas essa santificação não é depois de crer, irmãos? Não, porque o versículo continua: para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Essa é a redenção buscadora, é o anzol, é jogar o anzol lá no peixe. É o que o Espírito Santo faz desde o ventre da sua mãe. Você não acha que um dia, por acidente, alguém pregou o evangelho, você ouviu? Não, você tinha 20 anos. Quando eu criei no evangelho, eu tinha 20 anos. Mas quando o Espírito Santo estava me separando, era desde o ventre da minha mãe. A minha mãe é idosa, ela não fala muitas coisas, mas ela sempre fala uma coisa. Ela fala assim: engraçado, eu sempre sentia um negócio que eu era especial. Eu também sentia. Irmãos, quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui, como é que fala, Patrícia? Quando o médico fala que a pessoa vai morrer, esqueça, desenganado. Eu fui desenganado pelo médico. O primeiro falou: não, leva esse menino embora para cá que ele vai morrer. Só que ele não sabia que eu era separado pelo Espírito Santo. Eu estou aqui, olha eu aqui. E a minha mãe está lá, passou por tantas. Aleluia! Só que essa santificação buscadora, ela tem uma meta. Ela é representada, vamos assim dizer, em Lucas 15, por aquela mulher que está procurando uma moeda, lembra? Ali ela ainda não achou a moeda, ela está iluminando a casa, varrendo. Esse é o trabalho mais longo, irmãos. Tem irmão que pensa assim: uma pessoa falou uma sílaba e eu criei. Você que é bobo, que não sabe. Quanto trabalho você deu para o Espírito Santo, desde o ventre da sua força, você nem ouvia. Aleluia. Mas essa santificação buscadora é para a santificação redentora. 1 de Pedro diz assim: para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Hebreus 13:12 diz que ele santificou o povo pelo seu sangue. Essa é a santificação redentora. Então, o primeiro aspecto é uma obra que o Espírito Santo faz fora de nós, no nosso entorno. O segundo aspecto, então o primeiro aspecto está na letra A aqui, santificação buscadora. O segundo, a santificação redentora, o que ela muda em nós? O que ela muda em nós, irmãos? A santificação redentora. Só a sua posição. Ela te tira dessa cadeira e te põe nessa. Mas você mesmo não mudou nada. A santificação redentora é ser redimido. Ela muda a nossa posição. Por isso que aqui diz, é posicional. Mas a salvação posicional, ela tem um propósito. O Senhor te tirou do mundo, te pôs aqui para te salvar organicamente. Então, a partir da letrinha C até a letra G, nós temos uma santificação que não é meramente posicional. Agora ela muda o que você é, a sua constituição, o seu ser. Por isso o ministério usa a palavra disposicional. É aquilo que não é meramente posicional. Tirar o marido dali e pôr ele lá, não muda o que ele é. Certo? Se eu pegar esse copo d'água e levar ele lá para a rua, ele vai continuar sendo um copo d'água. Mas se eu pegar vinho e pôr um pouquinho de vinho aqui, aí começou a ter uma mudança disposicional.
Aí eu comecei a alterar a constituição dessa coisa aqui. Certo? Aqui, o termo usado é esse é a santificação regeneradora, que é o início da santificação da índole, que é essa santificação disposicional. E esse é o início da nossa renovação. A partir, onde isso acontece? No nosso espírito. Muito bem. Fomos regenerados no nosso espírito e ganhamos o quê? A vida de Deus. Então, isso acontece no nosso espírito, mas Deus quer nos introduzir na glória. Então, o que Ele faz? A partir do nosso espírito, Ele começa a transbordar para a nossa alma. E qual a primeira parte da nossa alma que Ele santifica? A mente. Romanos 12, 2 fala, transformai-vos pela renovação da mente. A primeira coisa que tem que acontecer para a nossa alma ser totalmente transformada é a nossa mente ser renovada. E quando a nossa mente é renovada, o que nós ganhamos? A mente de Deus, a mente de Cristo. A Bíblia, segundo 1 Coríntios 4, 20, se não me engano, diz, nós temos a mente de Cristo. Romanos 8, 4 e 26, eu acho, fala da mente do Espírito. A nossa mente tem que ser mudada. Nossos conceitos têm que ser substituídos, revolucionados pelos conceitos de Cristo. Muito bem. Como resultado disso, a primeira parte da nossa alma foi transformada. Agora, nós ganhamos o quê? A mente de Deus. Amém. Então, a salvação, a santificação prossegue para a etapa transformadora. 2 Coríntios 3,18, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como um espelho, estamos sendo transformados, aleluia! Fala para o seu vizinho do lado, vizinho, quando eu contemplo o Senhor, eu sou transformado. Isso é maravilhoso demais. Contemplar o Senhor, Sander, me transforma. E o que eu ganho com essa transformação, Ailton? Não, especificamente eu ganho, somos transformados na mesma imagem como do Senhor Espírito. Nós ganhamos o ser de Deus. Muito bem. Agora isso nos leva para a última etapa na nossa alma, que é a conformação. Romanos 8, irmãos, diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não preocupe, tudo coopera para você. Você ama a Deus, certo? Se você se encaixa nessa descrição, está tudo bom. Eu já contei essa história, mas eu quero contar de novo um pouco mais rápido. Um dia eu tinha um dia muito cheio, no outro dia eu ia viajar, a gente ia lá para São Paulo para o treinamento. Então, meu tempo era precioso, certo? Quando eu cheguei no trânsito, parado. Aí, já contei uma parte disso, uma outra coisa que o Senhor me falou, Ele falou assim, está tudo bem. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, o que você quer? Quem ama Deus quer o quê, irmãos? Deus. Se você quer Deus, trânsito parado é o melhor lugar do mundo. Não é isso? Você quer coisa melhor do que isso? Trânsito está parado, você não pode fazer mais nada. O que você pode fazer? Tocar Deus. Aleluia! Graças ao Senhor o trânsito está parado. Romanos 8 fala, irmãos, que se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Se o que importa para você é Deus, nada atrapalha uma pessoa ganhar Deus. Vida não atrapalha, morte não atrapalha, coisas de agora não atrapalha, coisas do porvir não atrapalha, potestade não atrapalha, que mais? Tanta coisa que Paulo fala. Nada nos atrapalha, tudo coopera. Sabe por que às vezes nós nos sentimos atrapalhados? Porque nós não amamos Deus. Nós estamos querendo outra coisa. Nós somos pragmáticos. Nós queremos fazer coisas. Ai, Deus, eu não aguento isso aqui. Ai, me desfruta. Ah, não, isso aí, depois na reunião.
Não é assim? Nós somos assim. Irmãos, Deus não tem a nossa mentalidade. Por isso, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para nós desfrutarmos de Deus, para nós sermos saturados de Deus. Aí o versículo seguinte diz assim: porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aleluia! Esses muitos irmãos é o que ele está conduzindo para a glória. E essa etapa nós podemos chamar da maturidade da nossa vida espiritual. Conformação. O que é que nós ganhamos na conformação? Que? A imagem de Cristo. Aleluia! Somos conformados à imagem do Senhor. Agora nossa alma foi totalmente saturada. Então, num abrir e fechar de olhos, no tocar da 7ª trombeta, nós seremos glorificados. O nosso corpo será redimido. Romanos 8 fala da redenção do nosso corpo, né? 8:17. Muito bem. Então essa é a santificação, a linha sustentadora da economia de Deus, a linha sustentadora da salvação. Certo? Então aqui eu tenho que escrever, né? Santificação. Santificação. E debaixo aqui temos 7 passos da santificação. Santificação buscadora, santificação redentora, santificação regeneradora, santificação renovadora, santificação transformadora, santificação conformadora e santificação glorificadora. Aleluia, chegamos na meta. Deus nos introduziu na sua meta, por essa linha de vida. Muito bem, mas nós chegamos no item 2. Vimos que o capitão, para nos levar à glória, ele tem de ser o sumo sacerdote. A outra linha, uma linha preciosa no livro de Hebreus, que nós começamos a falar, é que Cristo, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, está nos levando para onde? Como capitão, está nos levando para a glória. Ah, não é para a glória é o capitão. Você não confunde o capitão com sucessão. É para confundir, mas é para separar. Aqui, ó, quem é esse? Sumo sacerdote, certo? Sumo sacerdote, vou abreviar assim. E para onde ele está nos levando? Além do véu. Além do véu. Aleluia! O capitão nos leva enquanto o sumo sacerdote nos leva para além do véu. A meta eterna de Deus é nos levar para a glória. O trabalho diário do sumo sacerdote é nos levar para além do véu. Nós vamos para a glória na medida em que entramos além do véu. O caminho para a glória é entrar além do véu. Agora, irmãos, o que tem além do véu? O que é além do véu? Todo mundo entende o que é além do véu? O que quer dizer além do véu? Talvez nós estamos falando aqui, acho que nem entende, né? Além do véu. Além do véu, o que temos é o Santo dos Santos. Certo? Eu acho que é bom ler Hebreus 6, né? 19 a 20. Hebreus 6, 19 a 20. Aqui está falando, 19. A qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, na qual, ou onde Jesus, o precursor, entrou. Então o que nós temos além do véu? O que nós temos além do véu, irmãos? Quem entrou além do véu? Jesus. O nosso capitão já entrou aqui.
Muito bem. Jesus, precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é a ordem de Arão? Não. Cristo já realizou seu ministério, segundo a ordem de Arão, oferecendo a si mesmo na cruz. Agora, no seu ministério celestial, ele está vivendo. É maravilhoso isso. Segundo alguém que é da ordem de Melquisedeque, ele vive para sempre, né? O capítulo 7 fala isso de um modo maravilhoso demais, falando, versículo 23 do capítulo 7, falando sobre aqueles que são da ordem de Arão, tá? Aqueles da ordem de Arão são constituídos sacerdotes em grande número, porque são impedidos pela morte de continuar, certo? Lembra? Arão, Itamar, Finéias e daí por diante, seus Finéias, né? Os filhos, os descendentes de Arão. Morria um, tinha que vir outro, certo? Porque são impedidos pela morte de continuar. Esses são os da ordem de Arão. Mas este, quem é este? O nosso, vamos chamar ele de nosso sumo sacerdote? O nosso sumo sacerdote. Aleluia! O sumo sacerdote atual. Esse é o sumo sacerdote de hoje, irmãos. Que privilégio viver hoje, hein? Esse é o sumo sacerdote de hoje. Este, porque permanece para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar-nos totalmente. Ele não pode só começar a nos salvar, ele não pode só começar nos regenerando, ele pode nos renovar, nos transformar, nos conformar e nos glorificar, aleluia. Por isso Romanos diz, aos que chamou, a esses também justificou, aos que justificou, a esses também glorificou, porque ele vive. E aqui diz, pode salvar totalmente os que por ele chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, não é para interceder por você uma vez por semana, é sempre, diuturnamente. Você crê nisso? O Senhor Jesus está nos intercedendo por nós diuturnamente. Eu vou me atrever a fazer uma coisa aqui, olha. Espero não perder tempo demais com isso, mas eu acho interessante. Isso é o tabernáculo, certo? Muito bem. O átrio está aqui. Aqui dentro temos o santuário, divididinho aqui, certo? Aqui temos o quê? O que está além do véu. A arca com o propiciatório. A nossa meta é entrar aqui. Ok? Mas aqui fora nós temos o quê? Uma bacia, o altar, certo? Aqui dentro tem uma mesa dos pães, o candelabro. Mas aqui na porta, aqui ó, encostado aqui assim ó, nós temos uma coisa que a Bíblia chama de altar do incenso. Altar do incenso. O que significa altar do incenso? Quem sabe? Hã? Tá bom. Não posso dizer que está errado isso, irmãos. É aqui que nós fazemos oração. Isso aqui chama lugar de orar. Mas isso tem um nome próprio. Tem um RG. Eu sei que algumas pessoas sabem, só não querem dizer. O nome disso aqui é intercessor. Aquele que vive para interceder por nós. Amém. Jesus Cristo. Você está dormindo, o que ele está fazendo? Intercedendo por você. Você está doente? Ele está intercedendo por você. Você sarou?
Você acha que ele para, sarou, vou parar de orar? Não, aí que ele ora mais. Você é mais perigoso do que ser doente. Ele fica com mais encargo ainda. Se você está doente, irmãos, ou para ele não faz diferença. Sabe o que faz diferença para ele? Se você entra aqui. Só isso importa para esse sumo sacerdote. Se você entra no Santo dos Santos. Hebreus 10, 19, é nossa obrigação, todos nós sabemos de cor. Tendo, pois, intrepidez, irmãos, por causa de 3 coisas. Número 1, sangue. Esse sangue foi aspergido aqui, nos chifres do altar, e aqui, no propiciatório. Se eu pudesse, eu desenharia uns anjos aqui, com as asas aqui, tal. Esses anjos com as asas representam a glória de Deus. Você sabe o que quer dizer o propiciatório? O que quer dizer propiciatório? É o lugar entre os querubins. Números capítulo 8, esqueci o versículo, diz que é o lugar onde Deus fala. No meio dos querubins. Os querubins, sabe o que quer dizer os querubins, irmãos? A glória de Deus. É aqui que esse sumo sacerdote quer te introduzir. Para você entrar no lugar onde Deus fala, você tem que passar pelo lugar de oração. O nome do lugar de oração é Jesus. E como é o nome do lugar onde Deus fala? Romanos 4, 24. Vocês vão achar que é citação, leia aí, Romanos 4, 24. Como é que é o nome desse lugar? Os que acharem primeiro, lê primeiro. O que é propiciatório? Pergunta para a Bíblia, o que é propiciatório? Desculpa. Eu falei 4, não, é 3, 24. Foi só uma pegadinha. É para ver se vocês estão dormindo. 3, 24, irmãos, Romanos 3, 24. O próximo versículo. Pronto, chega. Quem Deus propôs como propiciatório? Jesus. O que é que nós temos além do véu? Jesus. Como Jesus é o nome do lugar onde Deus fala, é o nome do lugar no meio da glória de Deus, é o nome do trono de Deus. O trono de Deus, onde Deus fala, no meio da sua glória, ele é o próprio sumo sacerdote. Muito bem, eu creio que ainda tem alguns minutos. Quantos minutos eu tenho? Nem? Uns 15, tá bom, né? O Ed tinha 20 nesse momento. Muito bem, então nós vamos considerar isso aqui, voltar para a página anterior lá. Sumo sacerdote está nos levando para além do véu. Entrar além do véu, objetivamente, é ir para o céu. Nós vamos, um dia, estaremos lá, de pé. A Bíblia assim me diz, Apocalipse 14, nós seremos glorificados objetivamente. Mas subjetivamente, nós vamos além do véu, entrando no Santo dos Santos, onde o Senhor está entronizado em glória, e Hebreus 13 fala, saiamos pois a ele, fora do arraial, ou acampamento, levando o seu vitupério. Entrar além do véu, é entrar no Santo dos Santos, certo? Mas, aqui o processo de entrar além do véu, equivale ao processo de sair do arraial. O arraial aqui, é uma história longa, quando chegar no item próprio eu vou contar essa história. Mas simplesmente quer dizer a organização religiosa.
terrena e humana. Todas as religiões são uma organização humana. Mas, na letra B nos diz como que nós entramos ali. Devemos estar em nosso espírito. Onde, na experiência, subjetivamente, o Santo dos Santos prático de hoje está. Hoje, nosso espírito é o Santo dos Santos prático. E sair fora da religião, onde o acampamento prático de hoje está. Quanto mais estivermos no nosso espírito, desfrutando o Senhor, o Cristo celestial, que está aqui, que nós desenhamos lá dentro, além do véu, certo? Mais sairemos do arraial da religião. Amém. Irmãos, então nós temos uma escolha. Ou entramos além do véu, ou ficamos no arraial. Sempre que não estamos além do véu, estamos no arraial. Vamos lá. Quanto mais estivermos no nosso espírito desfrutando o Cristo celestial, mais sairemos do arraial, do acampamento da religião, seguindo o Jesus sofredor. Quanto mais permanecemos no nosso espírito para contatar o Cristo celestial, que está em glória, mais sairemos do acampamento da religião em direção ao Jesus humilde para sofrer com ele. O ministério neotestamentário genuíno, eu marquei a palavra genuíno aqui, ó, fiz uma bolinha aqui, genuíno, porque existem muitos chamados ministérios, mas o genuíno, ele nos introduz no desfrute de Cristo no nosso espírito. Irmão, se eu estou aqui desde 4 e pouco falando com vocês, se o resultado não levar vocês para o espírito, o que eu fiz aqui é um ministério não genuíno. Não genuíno. Se eu levei vocês para a mente, se eu levei vocês para a religião, meu ministério é falso. Mas o ministério genuíno nos leva para além do véu, para desfrutar Cristo. E nos fortalece. Para quê? Para seguir Jesus para fora do acampamento, na comunhão dos seus sofrimentos, por amor ao seu corpo. Além do véu, participamos do ministério celestial do Senhor. Irmão, hoje nós devemos estar participando desse ministério, ser um com o Senhor, em trazer pessoas para além do véu. Nós participamos desse ministério celestial e somos equipados para ministrar às pessoas fora do arraial. Aqui diz, aos espíritos sedentos. Muito bem. Entrar além do véu é entrar no nosso espírito. Aqui tem um item aqui, o item C, ele é enfático demais. Ele insiste sobre a questão, ele enfatiza a questão de exercitar nosso espírito. Irmão, se nós não exercitarmos nosso espírito, nós estamos no arraial. Nós temos de exercitar, veja que exagero, olha, temos de exercitar. Temos de usar, empregar, reavivar a chama do dom de Deus, que é o nosso espírito mesclado. E Hebreus 4:12 diz, discernir o espírito da alma. Irmãos, eu escrevi uma coisa aqui, do lado aqui, ó. Para mim isso aqui é... Sabe quem exercita o espírito? Já falei isso. No ministério, na restauração do Senhor, nós temos que ficar impressionados com isso. O que acontece quando eu exercito o meu espírito? Eu toco Cristo. Quem exercita o espírito? Quem quer tocar Cristo. Só quem quer tocar Cristo exercita o espírito. Fazer atividades religiosas é possível fazer sem exercitar o espírito. Irmão, mas nós temos que admitir que nós temos uma tendência a não exercitar o nosso espírito. É muito séria essa tendência. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fortaleça nosso espírito.
Devemos exercitar nosso espírito a fim de entrar além do véu, para termos contato direto com o Cristo celestial. Muito bem. Contemplando-o, para sermos transfundidos e infundidos com Ele, a fim de que nos tornemos a sua reprodução. Estar além do véu é estar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos é uma esfera onde nós participamos de Cristo. A nossa intenção, irmãos, tem que ser participar de Cristo. O que eu quero na minha vida? O que você quer na sua vida? Quando você vai na mesa do Senhor domingo, o que você vai fazer lá? Você não vai lá porque é domingo de manhã e todos os crentes vão para algum lugar, né? Não é não? É porque você quer participar de Cristo? Aleluia! Irmão, nós temos que ter essa intenção de participar de Cristo. Na mesa do Senhor nós vamos participar de Cristo. E na reunião de oração, você vai para quê? Ah, eu sei. Porque você está doente, seu tio está doente. Você vai orar para curar seu tio. Ou porque a igreja de São Paulo quer comprar um local de reunião. Não é por isso, não? Além do véu, quem entra é porque quer tocar Cristo. Tudo na vida da igreja deve ter essa intenção pura, tocar Cristo. Irmão, se nós não tivermos essa intenção pura, nós não vamos além do véu. O que tem lá é Cristo. Muito bem. Estar além do véu é estar no Santo dos Santos, onde participamos de Cristo e o desfrutamos. Aquela caixinha que eu desenhei lá atrás, aqui ó, essa caixinha, a arca. Vou ter que jogar isso aqui para trás. Ela contém 3 coisas. Essa caixinha, chamada arca, ela é chamada arca do testemunho. Significa que a principal coisa que ela contém é o testemunho. O testemunho são representados pelas 2 tábuas da lei, mas significa Cristo como testemunho de Deus. Esta arca que contém o testemunho de Deus é Cristo como a corporificação de Deus que contém o testemunho de Deus. É isso que nós encontramos além do véu. A segunda coisa que encontramos lá, a vara de Arão que floresceu. Significa ressurreição. Ressurreição. Quando eles estavam lá disputando quem é que Deus tinha escolhido, Deus falou assim, é fácil. Pega a vara deles e põe todas as varas lá. A que brotar, eu escolhi. No dia de Arão tinha brotado. As pessoas pensam assim, a vara de Arão brotou porque Deus escolheu. Não. Deus escolheu porque brotou. Deus sempre escolhe a ressurreição. Você quer saber se Deus escolheu alguma coisa? Pergunta se aquilo é ressurreição. Se for ressurreição, Deus escolheu. Ressurreição. Terceira coisa, o maná. O maná fala do suprimento de vida oculto, que ninguém vê, escondidíssimo, secreto. Só você e Deus sabe. Irmão, nós temos de desfrutar mais maná. Isso fala de um princípio espiritual. Nós devemos valorizar aquilo que é secreto diante de Deus, só entre eu e Ele. Nossa história oculta. Muito bem. Agora, quando chegamos na letra D, eu tenho que contar uma história desagradável. Essa história começa com após os filhos de Israel. Vamos parar por aí. Após os filhos de Israel. O que quer dizer filhos de Israel? 1 Coríntios 10 diz que tudo o que aconteceu com os filhos de Israel são exemplo para o Osias. E para o Davi que riu. Israel é o seu retrato. Você quer te conhecer? Leia a Bíblia. Veja o que é Israel. O seu retrato. Não põe o dedo. Ah, Israel é tão tolo. É a mesma coisa de você fazer assim, eu sou tão tolo. Irmãos, nós somos Israel. Israel é o meu retrato. Tudo que Israel fez, eu faço. Israel adorou bezerro de ouro.
Quando Moisés estava no Monte Sinai, o que Deus estava gastando tempo com Moisés? Mostrando o que para Moisés? Duas coisas. Uma delas está aqui dentro. Estava mostrando o testemunho. Depois, quando Moisés desceu de lá, ele veio com as duas tábuas, lembra? O que quer dizer o testemunho? A outra coisa, ele estava mostrando a ampliação do testemunho, que é o tabernáculo do testemunho. Deus estava gastando tempo mostrando isso para Moisés. Por isso ele gastou tempo, isso não é da noite para o dia. Né? Muito bem. Enquanto Moisés demorava, o seu retrato falou com Arão. O que é Arão, irmãos? Vamos perguntar, o que é Arão? Arão é um sacerdote legítimo. Não é um sacerdote pagão. Ele é um sacerdote de Deus. Chegaram para Arão e falaram: Arão, faz um Jeová para nós aí. Porque aquele Moisés sumiu. Arão foi e falou: então me dá os ouros que vocês têm aí. Para fazer Jeová tem que ter ouro. Não aceita madeira, feno e palha, tem que ser ouro. Aí pegaram o ouro e confeccionaram um bezerro de ouro. Por que não um boi maduro? Um bezerro. Bezerro não serve para trabalhar. O bezerro é só para carne macia. É para comer. Irmãos, o que é impressionante aqui é que há um princípio aqui. O princípio do bezerro de ouro. Um ídolo feito pelo povo de Deus. Não é um ídolo pagão como Artemis de Éfeso. Não. Sabe como, se você ler Êxodo 32, você vai ver que eles chamam aquele bezerro de Jeová. Ele fala assim: vamos adorar o Deus que tirou vocês do Egito. Um ídolo feito pelo povo redimido de Deus e por um sacerdote legítimo. Mas aqui nesse processo estava envolvido, número um desejo por diversão, implícito na ideia do bezerro. Eles queriam comer. A Bíblia diz assim: o povo assentou-se para comer e beber e levantou para divertir. Quer dizer, dançar. Eles estavam dançando ali, irmãos, divertindo. Essa é a vida. Se a sua intenção é se divertir, você vai ser conduzido a um bezerro de ouro. Irmãos, nossos hinos na mesa do Senhor não são para nos divertir. Não são para nós desfrutarmos Cristo com muita seriedade. A rigor, nós não escolhemos hino ao nosso bel prazer. Nós dependemos do Espírito Santo nos guiar. O Espírito Santo é o que guia a mesa do Senhor. Né? Em todo o nosso viver, nós não vivemos para diversão. A religião é diversão. O bezerro de ouro foi produzido com ouro que eles tiraram dos brincos, das pulseiras. Então, o embelezamento está aqui. O que é embelezamento? Qual que é o exemplo disso na Bíblia, na igreja? Ananias e Safira. O Espírito Santo deu uma liderança para a igreja em Jerusalém, de que os irmãos estavam vendendo tudo e pondo nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira falaram: isso não é de Deus, não. Mas, para não ficar feio diante dos irmãos, vão vender também. Certo? Vão vender também. Que aí nós ficamos bonitos na frente dos irmãos. Mas então, a gente não precisa de dar tudo. Basta a gente dar metade, ou uma parte lá, qual que foi. Isso significa que eles estavam preocupados com a aparência diante dos homens. Isso equivale à capa de Acã. Certo? Uma capa babilônica. Significa, irmãos, que nós estamos muito mais preocupados com o que os outros pensam de nós
do que a nossa realidade diante de Deus. O Senhor Jesus sofreu fora do arraial. Sofrer fora do arraial é o sofrimento mais vergonhoso da Bíblia. Deuteronômio diz que o que sofre fora do arraial é maldito. E sofre na cruz. São sentenças para aquele que é maldito de Deus. Sofrer fora do arraial significa ser envergonhado. O Senhor Jesus foi envergonhado. Muito bem. Isso tornou esse arraial de Israel um arraial idólatra. Sabe o que Moisés fez? Desarmou a barraquinha dele que estava bem lá no meio do arraial e armou fora do arraial. E daquele dia em diante, a tenda de Moisés se tornou a tenda de Deus. Era o lugar onde, se alguém quisesse ver Deus, ia fora do arraial. Isso significa, irmãos, o princípio aqui, certo? É que todas as vezes que nós entramos além do véu, nós saímos do arraial. Se nós queremos ter uma vida de arraial, nós não exercitaremos nosso espírito. Nós precisamos sair do arraial religioso. Quando nós paramos de exercitar o nosso espírito, nós perdemos a realidade do que há além do véu. Aqui, o item 2 aqui, nessa última página. Porque Moisés percebeu que a presença do Senhor não estaria mais no meio do povo, ele removeu sua tenda e armou-a longe do acampamento. Sua tenda tornou-se a tenda de Deus. A tenda de Moisés se tornou a tenda de Deus. Aleluia! O acampamento representa um povo religioso, que pertence ao Senhor em nome, mas não exercita o espírito para tocar o Senhor. Pertence ao Senhor de nome, mas que, na verdade, é demais dizer isso, né, irmão? Se você não exercita o seu espírito para tocar o Senhor, se você não vive além do véu, aqui diz, adora ídolos. É demais? Você acha que é demais? Se é demais, é a Bíblia que é demais, não eu. Nem quem escreveu esse esboço. Essa é a pura realidade. Não se trata aqui de um ídolo pagão, mas de alguma coisa que toma o lugar de Cristo. Coisas espirituais, coisas boas, coisas bíblicas. Nós ainda podemos ter todas as coisas exteriormente, irmãos. Podemos ter as atividades exteriormente. Mas se não entrarmos além do véu, se nós não contatamos Cristo, o resultado é que nós nos tornamos um arraial. Entrar além do véu nos tira do arraial. Então, saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, fora da religião. Irmão, nós temos que admitir, nós não estamos falando dos outros, estamos falando de nós. É um risco que nós corremos. Nós corremos esse risco. É impressionante que esse bezerro de ouro não é um ídolo pagão. É um ídolo em nome de Deus. Por que eles fizeram esse ídolo? Porque eles não conheciam Deus. No capítulo 19 de Êxodo, eles disseram, Moisés, vai lá e fala para Jeová que tudo o que ele disser, nós vamos fazer. Sabe o que significa, irmãos? Que eles não conhecem nem Deus, nem eles. Eles acham que Deus é tão baixo, que eles podem fazer coisas para Deus. E eles acham que eles são tão elevados, que podem suprir a necessidade de Deus. Fala com Deus aí, o que Ele quiser, fala aí que nós vamos fazer. A Bíblia diz que tudo ficou negro. Deus mudou de atitude. Né? E Hebreus 13 nos fala dessa esfera. E nos diz o quê? Que nós não chegamos a esse lugar. Esse lugar de escuridão, de treva, de relâmpago, que até um animal se encostasse no monte morria.
mas nós chegamos ao Monte Sião. Nós chegamos além do véu. Irmão, a vida da igreja é uma vida além do véu. Nós devemos aprender a viver além do véu. Cristo, como nosso capitão, está nos conduzindo à glória, ao nos atrair para dentro do Santo dos Santos, ao nos atrair para o nosso espírito. Tudo na nossa vida tem de ter o exercitado o nosso espírito, para tocar Cristo, senão é religião. É tão fácil virar religião, irmãos. Eu viro religião todo dia. Eu tenho que me arrepender todo dia, irmãos. Eu confesso para vocês que todo dia, esse processo de arrependimento por ter me tornado uma religião acontece. Amém? Então, leu o final aqui. Após Moisés remover sua tenda e separar-se do acampamento idólatra, o Senhor falou com ele face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Aqui podemos fazer uma oração simples: Senhor, fale comigo face a face. Aleluia. Senhor, fale comigo face a face. Deus e Moisés eram amigos. Uma pessoa assim é amigo de Deus, é íntimo de Deus, você sabe o que tem dentro do coração de Deus. Moisés era amigo de Deus, companheiro, parceiro, envolvido no mesmo empreendimento. Queremos ser esse tipo de pessoas? Só esse tipo de pessoas pode ser útil para o Senhor. Aleluia. Ele era íntimo de Deus. Moisés era alguém que conhecia o coração de Deus. Nosso Senhor está buscando pessoas desse jeito. Ele está nos conduzindo a ser esse tipo de pessoa. Última afirmativa: precisamos o quê? Entrar além do véu e sair fora do acampamento idólatra para ter um relacionamento mais próximo e mais íntimo com o Senhor, a fim de que sejamos pessoas que compartilham um interesse comum com Deus e que podem ser usadas por Ele para levar a cabo o seu empreendimento na terra. Aleluia! Nós entramos além do véu para desfrutar Cristo, exercitando o nosso espírito, e agora nós podemos ser úteis fora do arraial, levando o vitupério de Cristo. Cristo não foi recebido no arraial, nem nós queremos ser. Aleluia! Nós queremos ser expulsos de todo arraial. No arraial não tem lugar para nós, só além do véu tem lugar para nós. Amém, irmãos? Os irmãos vão nos orientar, o que nós vamos fazer agora? Eu vou levar isso para mim. Amém. Jesus é o Senhor. O irmão Gessé vai dar confirmação e logo após os irmãos compartilham. Jesus é o Senhor. Irmãos, eu percebi que eu preciso ir além do véu para desfrutar o nosso Senhor. Senhor Jesus. Quando o irmão Vicente falou assim: aquele que quer exercitar o Espírito é aquele que quer tocar Cristo. Amém. Irmãos, eu quero exercitar mais o meu Espírito. Amém. Tocar o Senhor, viver além do véu, fora do arraial, fora de toda a religião. Irmãos, a religião nos leva à idolatria. Por isso nós precisamos nos voltar ao Senhor. Amém. Jesus é o Senhor, irmãos. Irmãos, que palavra maravilhosa, né? Nós começamos indo o capitão. Que capitão maravilhoso. Esse capitão tem cuidado de mim, irmão. Tem cuidado de você. Esse capitão, ele me ama. E aqui fala que a meta desse capitão, né? A meta eterna de Deus é levar os muitos filhos à glória. Deus, ele quer nos conduzir a essa glória.
Mas o que mais me deixou impressionado com a palavra dessa tarde, né? Tarde e noite, foi esse ponto, né? Que o Vicente colocou nessa advertência aqui no finalzinho da letra D, né? Que todos nós temos que tomar cuidado com isso. Nós temos muita facilidade em nos desviar, em envolver com outras coisas, em criar bezerros, as coisas não estão favoráveis, eu tenho que arrumar um meio para conseguir sair fora disso aqui. Mas esse versículo, essa parte final aqui do esboço, onde fala, né, que Deus e Moisés eram amigos, companheiros, isso era maravilhoso, irmãos. Como eu quero ser amigo de Deus? Como eu preciso ser companheiro de Deus? Deus a todo momento Ele me chama, Simplício, venha ser meu amigo, venha ser o meu companheiro. Simplício, eu te quero. Irmãos, essa passagem de Êxodo 32, eu acho que é um dos versículos mais lindos, é uma passagem mais linda que tem na Bíblia. O povo constrói um bezerro para adorar, porque Moisés estava muito tempo longe. Nós precisamos de alguém para adorar, nós precisamos de alguma referência. Para quem que eu vou olhar? Para o Sandro? Para o Vicente? Eu não estou vendo Deus. Os homens construíram um bezerro, mas essa intimidade, né, por Moisés ser amigo de Deus, Moisés fez com que Deus se arrependesse. Já parou para pensar nisso? Deus se arrependeu? O homem levar Deus a se arrepender? E isso está escrito aqui, em Êxodo 32, 7 em diante. Então o Senhor disse a Moisés: desce, porque o seu povo, Moisés, o seu povo, olha que pesado, né? Moisés, desce logo, o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. Moisés, agora, pode descer que aquele povo lá, para mim já não dá mais. Aí o Senhor disse, tendo em vista que esse povo é um povo obstinado. Irmãos, que Deus me livre de toda obstinação. Tem hora que eu estou obstinado para conseguir alguma coisa. Agora vai. Eu quero aquilo. Mas será que Deus quer aquilo? Eu vou buscar isso. Será que Deus quer que eu busque isso? Aí aqui fala, né? Tendo em vista que esse povo é um povo obstinado. Deixe-me agora para que a minha ira... Aí Deus falando, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Moisés, eu vou destruir esse povo, que é o seu povo. Aí Moisés, olha aqui, onde que fala aqui, né? No finalzinho. Deus e Moisés eram amigos. Estou terminando já, tá, irmão? Deus e Moisés eram amigos e companheiros, parceiros e envolvidos. Olha que parte mais linda. Versículo mais lindo da Bíblia é esse. Deus, deixe-me agora, Moisés, porém, buscou a favor do Senhor, ao seu Deus clamando. Olha que rico isso aqui. O Senhor, por favor, me perdi aqui. Senhor, por que acenderei a tua ira contra o teu povo? E esse versículo aqui fala, ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo? A princípio, fala que Deus falou com Moisés, o teu povo. Aí, Moisés retribui isso para Deus. Senhor, não é o meu povo, é o teu povo. É o teu povo que te tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão. Aí aqui fala no final, né? Sucedeu que o Senhor se arrependeu, né? Se conteve em trazer mal ao que ameaçava contra esse povo. Então, Moisés, com essa intimidade que ele tinha com Deus, ele fez com que Deus se arrependesse de destruir o teu povo. Vicente colocou aqui, né? A intercessão. Nós temos aquele que intercede por nós. Moisés, ele intercedeu pelo povo. Irmãos, que todos nós possamos interceder uns pelos outros. Eu preciso interceder a favor dos irmãos. Irmãos, me perdoe pelo tempo, mas essa palavra mexeu muito comigo nessa tarde. Que palavra maravilhosa. Que início de conferência maravilhoso. Que início de intermesclar maravilhoso. Irmãos, é isso que eu preciso. Eu não estaria aqui nessa tarde hoje. Mas o Marcos, semana passada, ele deu um chamado no final da reunião. Levante a mão quem não vai. Eu levantei e falei, eu não vou, não quero, não vou trabalhar, vou fazer... Porque tem hora que eu estou obstinado.
Eu tenho que trabalhar. Mas aí algo mexeu dentro comigo. Eu falei, eu vou estar lá. E eu estou aqui, irmãos. Eu estou aqui nessa tarde. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos aproveitar cada momento dessa conferência de intermesclar. Vamos aproveitar cada oportunidade. O Senhor nos trouxe aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. A meta é a consumação final do livro de Hebreus, é que entremos além do véu e saímos fora do acampamento. Isso é um fato, né, irmãos? O Senhor quer nos manter fora do acampamento, fora da religião. Eu lembro, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo, o quanto Deus está preocupado com aquilo quem nós somos. O Senhor está preocupado com aquilo que nós desenvolvemos na nossa índole. Eu lembro que há uns meses, uns anos atrás, eu tinha um carro, ele estava apresentando tantos problemas, e eu falei assim, eu preciso vender esse carro. E eu vendi esse carro com aquele jeitinho de ocultar, de enganar. Eu falei assim, eu não vou nem falar nada para a pessoa que vai comprar. E fiz aquela maquiagem, até escondi, e vendi. Mas eu fui induzido por alguém, né, que era no meu âmbito familiar, mas porém, né, do acampamento, né? E eu fui induzido, e eu fiz aquilo ali com o coração pesado. E o que aconteceu? Vendi o carro. Quando foi o próximo carro, eu peguei um carro pior do que eu tinha. Aí eu levei vários prejuízos. Aí o Senhor falou assim, isso é porque você quis dar um Tomé, você quis dar um de 7.1, porque isso, você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser um exemplo, você foi chamado para estar fora do arraial. Então, para finalizar, então o Senhor está preocupado que nós estejamos fora do arraial, expressando e vivendo a glória de Deus e resplandecendo. Ó Senhor Jesus, eu fui muito iluminado com essa palavra, porque o Senhor quer nos conduzir à glória, e o Senhor ele está preocupado sim, com aquilo quem nós somos, no nosso dia a dia, Ele sempre quer nos levar à perfeição. Senhor Jesus. Irmãos, só esses 3 irmãos aqui. Essa tarde eu fui curado. Eu estava preocupado em tirar uma radiografia de quem é a minha pessoa, né? Porque no dia a dia, alguns da nota 0, se é um burro, se é um bobo alegre, outros da nota 10, inteligente, aí eu falo, tem que tirar uma radiografia. Mas hoje eu vi quem sou eu sou um povo de Israel. Eu sou aquele povo que ama a idolatria, ama a religião. Isso não é falsa modéstia. Quando eu estou fora do Espírito, ganhei luz, nós estamos na religião, estamos na idolatria. Mas só para finalizar, senão não paro de falar. Mas aleluia, que tem um procedimento que é sofrimento. Aleluia! Senhor Jesus. E no sofrimento no dia a dia, nós aprendemos a voltar para o Espírito. E quando você volta para o Espírito, essa linha santificadora da santificação começou com o Espírito, e a transformação, renovação, conformação, tudo é o Espírito que faz. Nossa esperança é exercitar o Espírito. Nós estamos aprendendo a exercitar o Espírito. Então, quando você exercita o Espírito, o elemento de morte que está nesse Espírito mata a nossa religião, mata a nossa idolatria. Exercitar o Espírito e entrar no Santo dos Santos. Vamos exercitar o nosso Espírito. Hebreus 7:24 fala, mas este, porque permanece para sempre, tem seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Irmãos, nós precisamos ser esses que entram além do véu.
Irmãos que deixem o acampamento e entrem em nosso espírito. Nós temos um sumo sacerdote que está nos conduzindo à glória. O capitão está nos conduzindo à glória. E o sumo sacerdote, ele está intercedendo por nós. Diariamente, Cristo deseja que nós o contemplemos face a face. Essa oração eu gostei muito. Senhor, fale comigo face a face. Diariamente precisamos sair de nós mesmos e entrar no Santo dos Santos, entrar além do véu e contemplar o Senhor face a face. Isso vai nos conduzir à glória. Aleluia! Aleluia, irmãos. Também toquei nessa questão de sair fora do arraial. Amém. Hebreus 13:13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, amém, levando o seu opróbrio. Ou seja, Apocalipse 14, de pé no Monte Sião, objetivamente, subjetivamente, saindo fora do arraial. Quero compartilhar o hino 881. Ó defensor, em ti nós descansamos, sozinhos não há como triunfar. És nossa força, nossa terna guarda, descanso és, teu nome força dá. Ó capitão da salvação, teu nome acima está de todos os demais. Justiça nossa, firme fundamento, és rei de amor e príncipe da paz. Por fé marchar, embora sendo fracos, carentes de mais graça desfrutar. Porém em nós ressoa um triunfo, descanso és, teu nome força dá. Ó defensor, em ti nós descansamos, teu é o combate, teu será o louvor. Quando reinando em teu reino em glória, descansaremos sempre em ti, Senhor. Aleluia.